concurseiros! Olá também para você que faz vestibulares e Enem. Eu sou a professora Maíra Ferrari e esse é o canal Que Nota é Essa? No vídeo de hoje eu vou mostrar como funcionam as minhas redações virtuais ou as minhas correções virtuais. Muita gente me pergunta, as pessoas que nunca fizeram redação comigo, e é o seguinte: eu mando temas por e-mail para as pessoas, esses temas de acordo com as bancas, com os concursos que elas vão prestar, e a pessoa me manda de volta um texto escrito, digitado em Word, e eu devolvo corrigido também em Word, certo? Qual que é essa questão do Word? Por que eu não posso mandar um texto manuscrito, professora? Você pode mandar também, se você quiser, o seu texto manuscrito para eu ver o tamanho de letra, se você faz a translineação corretamente e tudo mais. Acontece que eu já trabalhei com PDF, com textos escritos, e eu não acho que a correção fique tão clara, tão interessante para o aluno, quanto a correção no texto de Word, que eu posso fazer algumas modificações, sugerir coisas diferentes. Então, eu resolvi mostrar o texto de uma aluna que me autorizou a mostrar esse texto hoje e detalhar para vocês como que é feita essa correção, para que vocês entendam. E também esse ano eu comecei a mandar correções com arquivos de áudio para quem se interessa. O arquivo de áudio é um plus, é uma coisa a mais, não que a correção sem arquivo de áudio, sem que eu explique através de um áudio, fique uma correção capenga, que fique faltando coisas. Não fica. O aluno consegue fazer outras redações, tentando minimizar esses erros que ele verificou, que ele cometeu na redação anterior ou nas redações anteriores, mas o arquivo de áudio é mesmo um plus. Tem gente que acha que é mais didático, prefere ouvir uma explicação por áudio e não escrita, e eu acabo meio que detalhando mais mesmo no arquivo de áudio, mas ambas são boas correções, eu acredito que são, pelo menos. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Então, eu vou mostrar também esse texto porque ele tem um arquivo de áudio que eu mandei para a aluna. Então, eu vou colocar para vocês um trecho no final para vocês verem se vale a pena, se interessa, se vocês gostam, tá certo? Então, vamos analisar o texto dessa aluna aqui. O tema que ela fez, que eu mandei para ela, foi o discurso de ódio. E vocês vão verificar aqui que eu faço intervenções em vermelho e o texto está escrito em preto, ok? Então vamos para o primeiro parágrafo. O indivíduo tem a necessidade de se comunicar e compartilhar ideias e emoções. O homem da caverna já se comunicava por desenhos nas pedras, o que são hoje as pinturas rupestres. Já na era da civilização, o ordenamento constitucional garante a liberdade de expressão, proibindo o anonimato. Porém, após o advento da internet, houve aumento de discursos de ódio voltados a vários temas da contemporaneidade. Em consequência disso, alguns países estão tomando medidas a fim de se protegerem contra as postagens repletas de cólera e, por vezes, falsas que circulam principalmente na web. Aqui eu terminei o parágrafo dando fazendo um comentário para ela. Como a redação vai ser manuscrita, você não vai conseguir colocar o termo em língua estrangeira em itálico, então ponha entre aspas. Porque é difícil mesmo escrever deitadinho em itálico, então pode colocar o termo estrangeiro, termos estrangeiros entre aspas. Aqui vocês podem notar que o que está em negrito, em vermelho, negrito, é coisa que eu acrescentei no texto dela, e eu já li o texto acrescentando as modificações. E tema na introdução que eu coloco como desejável. O discurso de ódio já aparece sendo citado na introdução, o que é desejável, né? Que o tema apareça na introdução. Segundo parágrafo. A Constituição de 1988 protege a liberdade de expressão em seu artigo 5º, quando trata do tema dos direitos e garantias fundamentais. O fato de exprimir pensamentos, ideias e dividir opiniões é permitido desde que seja feito de forma sensata e com respeito ao interlocutor. E aqui, o que acontece? Eu puxei o terceiro parágrafo para juntar com esse, por quê? Porque o segundo estava muito curto e se tratava do mesmo assunto. Então eu puxei e ficou um parágrafo só. Contudo, após o surgimento da rede mundial de computadores e suas multifaces, tais como as redes sociais, fórum de discussão e blogs, o discurso de ódio foi se instalando de acordo com os acontecimentos na sociedade.
questões de raça, cor, sexo, imigração, política tornaram-se alvos de discursos enfurecidos, levando à incitação à violência contra os mais vulneráveis e à discriminação entre os partícipes da internet. Por que eu troquei aqui o promovendo por levando? Porque o verbo promover ele tem uma pegada positiva. Parece que quem promove, promove algo positivo. E aqui ele promove a incitação à violência, o que é negativo. Então é melhor algo como levando à incitação à violência. Terceiro parágrafo. Em razão disso, e daí vem aquele disso o quê? Ou disso ou isso, né? Eu sempre coloco disso o quê? Evite isso e disso em início de parágrafo. É vago e pode retomar qualquer elemento anterior do texto. Então, disso e isso no meio do parágrafo, tudo bem, mas em início de parágrafo, ele pode retomar qualquer coisa que eu já falei anteriormente. Fica muito vago, eu fico pensando disso o quê? De tudo isso aí que você já falou acima, é disso exatamente o quê? Então, nomeie o que você está querendo dizer com esse isso ou com esse disso. Em sequência aqui, em razão disso, estados estrangeiros desenvolveram legislação rígida e equipes treinadas da polícia com a finalidade de proteger seus cidadãos e a democracia do país, responsabilizando quem? Eu não sei. Responsabilizando quem? Ficou uma lacuna. Então eu mostrei para ela, né, que é preciso trazer aí um agente pela disseminação de discursos de ódio e também de fake news. E aqui, novamente, fake news entre aspas, porque é uma palavra em língua estrangeira, só que ficou assim, qual a relação entre fake news e discurso de ódio? Ela não estabeleceu, então ficou uma lacuna, novamente, que ela joga para o leitor sanar, uma lacuna que ela deveria ter explicado, ou não colocado, enfim. No Brasil, é realizada denúncia ao Ministério Público, notificação ao dono da página para que seja feita a retirada de conteúdo denunciado e responsabilização de quem comentou e compartilhou a postagem. E daí a gente vai para o último parágrafo, né, a conclusão. Assim, para que não se instale a regulação de conteúdos da internet de forma a ferir a livre expressão, torna-se necessária a legislação com o objetivo de esclarecer e aplicar sanções ao utilizador e fomentador de sítios eletrônicos. Ok, mas a legislação, normalmente para todos os problemas, quase todos os problemas que existem, tanto em Brasil como no mundo, a legislação, as leis existem. O que não existe é fiscalização e punição de quem descumpre essas leis. Ou, no máximo, a pessoa pode sugerir uma modificação na lei, mas é difícil não existir uma legislação. Nesse caso, por exemplo, existe legislação proibindo esse tipo de uso das redes sociais ou da internet, mas não é cumprida. Então, tem que modificar um pouco essa proposta de solução. E, por outro lado, com o intuito pedagógico e educativo, estabelecer um código de ética. Coloquei, como assim? Que código de ética? Que tipo de código de ética? Ficou jogado, ficou vago. A quem fizer uso de sites e redes sociais, certo? Espero que tenha ficado claro aí aonde que eu faço as modificações em vermelho negrito, aonde eu risco, aonde que ficam lacunas, ok? E eu deixei um bilhete, então, que eu coloquei. Faltou você explicar o que é discurso de ódio. Vocês notaram isso? A pessoa fala o tempo inteiro sobre discurso de ódio, mas ela não me explica o que é o discurso de ódio, qual a definição de discurso de ódio. E você não pode jogar isso para o leitor, ele não é obrigado a saber. Você tem que contextualizar o tema para ele. Então eu coloquei aqui uma citação para deixar bem definidinho o que é discurso de ódio, mas obviamente não precisa colocar tudo isso, é só fazer uma síntese, né, do que seria discurso de ódio, mas eu coloquei aqui para ela. O discurso de ódio é uma forma de pensamento, fala e posicionamento social que incita a violência contra diferentes grupos da sociedade. Pode ser verbalizado ou escrito e sua intenção é discriminar as pessoas devido às suas diferenças, sejam estas raça, cor, etnia, religião, orientação sexual, deficiências, classe, etc. O discurso de ódio tem por base o ódio em si ao diferente e todos os preconceitos e prejuízos que decorrem desse sentimento. É considerado crime no Brasil e também um atentado aos direitos humanos. Eu tirei do site InfoEscola, que é um site bem bacana, aliás, se vocês quiserem pesquisar coisas relacionadas tanto à gramática quanto outros aspectos da língua portuguesa. E daí eu continuei, voltando lá para cima. Faltou você explicar o que é discurso de ódio e estabelecer a ligação entre a liberdade de expressão e o discurso de ódio, que ela também não faz. Então, o discurso de ódio é um tipo de liberdade de expressão?
Então, ele pode existir? Ele deve existir? Não sei, não há essa discussão no texto. Então, continuando. Ou seja, o discurso de ódio é uma expressão que deve ser contida, já que nenhuma liberdade é absoluta. Uma liberdade pode se sobrepor a outra, nenhum direito ou garantia pode ser exercido em detrimento da ordem pública ou com desrespeito aos direitos e garantias de terceiros. E daí segue a nota aproximada, uma grade genérica que eu coloco aí para o pessoal que não tem muita ideia de que concurso que vai prestar, então não sabe qual é a banca. Essa grade genérica, ela obedece aos 3 pilares que normalmente são avaliados numa redação. São sempre esses, que é o desenvolvimento de tema, a estrutura do texto dissertativo argumentativo, aqui no caso, e a expressão. Algumas grades valorizam mais o desenvolvimento de tema, dão um peso maior. E a grade do Enem, ela pede uma solução, uma proposta de intervenção para a solução do problema que seja bastante detalhada, mas para quem não está interessado em Enem, isso não é importante, não precisa se ligar nisso, e para quem vai prestar Enem, já sabe do que eu estou falando, são 5 tipos de detalhamento que o Enem pede. E coloquei uma nota aproximada, vocês estão verificando que essa redação não é uma redação nota máxima, como as outras que eu avaliei aqui no canal até agora. Então, deem uma olhada e novamente no texto, eu vou deixar aqui na descrição o texto todo para vocês lerem, para terem uma ideia de um texto como um todo. Existe um primeiro problema que é o fato de você não trazer o tema, a definição do tema, nem no primeiro parágrafo, nem no segundo, que seria o momento limite para você conceituar o que é discurso de ódio para o leitor. Ele não é obrigado a saber, e você não faz isso. E depois aqui, no segundo parágrafo, você também faz um segundo parágrafo muito curto. E eu tive que juntar o terceiro para poder ficar um segundo parágrafo bem desenvolvido. E além do mais, o terceiro parágrafo tinha a ver com o que você já estava falando no segundo. Então, eles meio que se unem naturalmente mesmo. Depois, você faz um terceiro parágrafo que tá ok a princípio, mas você fala sobre fake news. Então é assim, ok, fake news, mas o que tem a ver, qual a relação de fake news com o discurso de ódio? E quanto aos valores, professora, quanto custam os pacotes de correção? Então, desde o começo, faz uns 7, 8 anos que eu faço esse tipo de correção virtual para o pessoal, eu pensei em preços que sejam razoáveis, lembrando sempre que tem gente que foi demitido, está sem trabalhar, está estudando para concurso. Eu acho que são valores bastante interessantes. Deem uma olhada lá no meu Instagram, lá tem os valores atuais para vocês darem uma olhada. É R$3? R$3. 3? R$3. 3? R$3. Vocês acreditam? R$3? R$3. Não é R$3, mas são preços bastante convidativos, valores bastante convidativos. Então, deem uma olhada lá, se vocês tiverem alguma dúvida, me chamem pelo direct. E outra coisa, se você gostou desse conteúdo, se inscreve aqui no canal para receber outros vídeos com dicas também sobre redação, compartilha com os amigos, deixa um like, certo? E até a próxima!